Adotar uma criança sem utilizar os meios legais pode trazer problemas. O processo de adoção, mesmo com a concordância das partes envolvidas, precisa de autorização judicial. No Mato Grosso e São Paulo, doadores e casais respondem na justiça por processos ilegais de adoção de bebês. A descoberta de uma gravidez não desejada em outubro do ano passado fez com que uma jovem de 18 anos buscasse em uma rede social interessados em ficar com o filho que nasceu em julho deste ano. Através de e-mails, ligações e mensagens telefônicas, a jovem e um casal de São Paulo definiram o destino do bebê. A alegação da mãe biológica é que não teria como cuidar da criança. Por não poder dar aquilo que ele precisava. 2 dias depois de nascer, a criança foi levada pelo casal, que a registrou no nome da mãe biológica e do pai adotivo. Ela foi com a gente até o fórum, registrou essa criança, eu registrei como pai, para futuramente eu conseguir a guarda mais fácil. Arrependida, a mãe biológica da criança denunciou o caso ao Ministério Público. Uma semana antes dele nascer, eu comecei a pegar muito mais amor pelo meu filho. Então eles sempre diziam, começaram a me coagir. O bebê foi levado para um abrigo. O casal prestou depoimento e, segundo a polícia, pode ser condenado a 6 anos de prisão. Como se meu sonho tivesse ido embora. Um caso semelhante ocorreu em Mato Grosso, onde uma mulher doou o filho com apenas 4 dias de nascido a um casal do Paraná. Neste caso, a doação foi intermediada por uma mulher que teria recebido R$ 3.600 dos pais adotivos pela entrega da criança. O valor, segundo a intermediadora, seria para pagar despesas médicas. O caso foi denunciado à polícia pelo irmão da mãe biológica da criança, que afirmou ter entregue o filho por não ter condições de cuidar. O bebê foi registrado no nome dela e do pai adotivo. O casal, a mãe e a mulher que intermediou a doação irregular vão responder por crime contra o poder familiar. E a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio. Eu recebo agora o supervisor da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal, Walter Gomes de Souza. Walter, boa tarde para você. Obrigada pela presença. Eu queria que você esclarecesse aos telespectadores que ainda assim aquela criança que às vezes a gente vê no noticiário, infelizmente, que são deixadas em caixa de papelão, no meio da rua, qualquer pessoa que pegar essa criança, por exemplo, isso é crime, não pode, né? Não pode. É necessário que imediatamente os órgãos competentes sejam acionados, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude. É necessário que haja uma investigação prévia para se verificar a eventual existência de famílias extensas, né? Se não for possível aquela criança retornar à sua família biológica, aí o juiz poderá determinar o seu cadastramento para adoção e a mesma será apresentada a uma família previamente habilitada pelo sistema de justiça. Agora vamos falar sobre a doação, né? Quem não tem condições financeiras pode doar a criança para alguém. Isso é permitido hoje pela legislação ou já foi algum dia? Antes de 2009, era possível a chamada adoção direta ou consensual, qual seja, a genitora poderia eleger uma família conhecida e entregar o seu filho em adoção e regularizar junto ao sistema de justiça. Agora não, é imprescindível que quem queira adotar uma criança, primeiramente deve procurar a Vara da Infância para se habilitar. E uma genitora que por alguma razão não reúna condições psicoemocionais e socioeconômicas para cuidar do seu filho, a lei garante a ela o poder entregar essa criança em adoção à Vara da Infância. O artigo número 13, parágrafo único do Estatuto. Qualquer mãe ou gestante que não queira ou não tenha condições de cuidar do seu filho, obrigatoriamente deve se reportar à Vara da Infância. Por quê? Porque a Vara da Infância, o órgão da Justiça, deve mediar toda e qualquer adoção. Agora, essa mãe, ela pode doar a criança a uma avó, um tio ou um parente de primeiro grau, alguém próximo da família? Isso é permitido? É permitido, sim, a chamada adoção intrafamiliar. Inclusive, essa modalidade de adoção é privilegiada pelo sistema de justiça, pela legislação. E o membro da família que vier a acolher em adoção essa criança está previamente dispensado da habilitação prévia. Agora, o que diz a legislação brasileira atualmente sobre a adoção? Quais são os trâmites? Qual o processo? Qualquer cidadão acima de 18 anos que queira adotar uma criança em adoção pode procurar a Defensoria Pública da sua comarca ou constituir um advogado particular, apresentar uma petição ao juiz. É importante
a pessoa está ciente de que antes da habilitação é obrigatória a participação num curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção e também passar por uma avaliação junto à equipe técnica do Judiciário. Essas medidas são importantes para selecionar as melhores famílias e garantir, assim, uma adoção segura àquela criança que foi abandonada por sua família e disponibilizada para adoção. Agora, no caso de uma doação, que é irregular, ou mesmo de uma adoção, a mãe ela pode se arrepender. Se ela se arrepender, ela tem direito a conseguir reaver aquela criança? A própria legislação também garante à genitora que entrega conscientemente o filho em adoção a manifestar arrependimento no curso do processo. Portanto, é um direito reservado à genitora o poder manifestar arrependimento quanto àquela entrega. Evidentemente que a manifestação do arrependimento não garante automaticamente o retorno do convívio da criança junto a essa genitora. O sistema de justiça estará verificando as reais condições dessa genitora em vir a assumir os cuidados em relação a essa criança. Agora, rapidamente, para finalizar, o Brasil está avançado nessa matéria de adoção. Criamos um cadastro nacional do Poder Judiciário, do CNJ, para regulamentar essa matéria. Em que pé que o país anda? Nós temos verificado elevados avanços na área da legislação. Agora, é necessário também que, concomitantemente, haja uma mudança na cultura da adoção, que as famílias modifiquem o perfil da criança desejada. É necessário que se verifique a possibilidade de crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde venham a ser acolhidas em adoção por famílias habilitadas. Ok, Walter Gomes de Souza, muito obrigada pela participação aqui. Então, no finalzinho, o recado é a conscientização das famílias, né? Exatamente. E toda e qualquer adoção tem que ser mediada pelo Poder Judiciário. Ok, obrigada pelos esclarecimentos. Boa tarde para você. Boa tarde.